E finalmente vamos para a nossa última posição relativa de circunferência, que são as circunferências que não possuem ponto em comum, são as circunferências que uma estão dentro da outra e elas são não concêntricas. Lembrando que concêntricas é quando elas possuem o mesmo centro. E o centro da circunferência 1 é esse aqui, ó, é nessa coordenada. Enquanto o centro da nossa circunferência 2 é nessa coordenada aqui, ou seja, elas possuem centros em locais diferentes. Só que elas também não possuem pontos em comum, porque uma está dentro da outra. Então, vamos lá. Para nós identificarmos as circunferências não concêntricas, a nossa fórmula está aqui. Nós temos que descobrir que a distância dos dois centros, que quem é a distância dos dois centros? É a medida que eu tenho daqui até aqui, ó. Essa marquinha aqui é a distância dos dois centros. Ela precisa ser menor do que o raio da grande menos o raio da pequena. Ou seja, se eu pegar o raio da grande, que é isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o raio da grande. Se eu pegar o raio da grande e subtrair esse pedacinho aqui, que é o raio da pequena, se nós pegarmos esse pedaço e eu tirar daqui, ou seja, a distância tem que ser menor do que o raio da grande menos o raio da pequena. Quando isso acontece, por que tem que ser menor? Porque a distância é isso daqui, ou seja, é o raio da grande menos o raio da pequena. O raio da grande, ele iria daqui até aqui. E se eu tirar esse pedacinho, essa distância precisa ser menor do que tudo isso. Faz sentido para vocês? Vamos lá para uma conta. Lembrando aqui, por que eu coloquei dessas duas formas? Porque alguns autores usam muito essa notação. Lembrando que aqui o módulo é só para tirar a possibilidade de nós termos um número negativo. Porque como nós estamos falando de distância, a distância não possui número negativo. E por que aqui eu não coloquei? Porque eu já coloquei uma ordem aqui, o raio da maior menos o R menor, que é o raio da menor. E quando você utiliza isso daqui, você não terá número negativo, porque você está pegando um raio maior e tirando um menor, então você não vai ter número negativo, ok? Vamos aqui para uma situação onde nós iremos resolver e chegarmos a essa conclusão aí. Bom, aqui, de novo, eu coloquei uma equação geral. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos encontrar o centro e também nós vamos encontrar o raio dessa circunferência aqui, ó, da circunferência lambda. Então, vamos lá. Quem é o centro dessa circunferência aqui? Vai ficar 2, certo? Porque é menos 4 dividido por menos 2. E quem é o centro dessa circunferência aqui? O centro dessa circunferência vai ser 5. Por que que vai ser 5? Porque vai ser menos 10 dividido por menos 2. E como que a gente descobre o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência nós fazemos o x do centro ao quadrado somado com o y do centro ao quadrado menos o d. Quem seria o d? Essa variável livre aqui, ó, então menos 25. Então vamos descobrir quem que é o raio dessa. 2 ao quadrado, 4. Aqui nós vamos ter 5 ao quadrado, 25 menos 25. 25 menos 25, 0. Então, aqui, nós vamos ter raiz de 4. Ou seja, quem é o raio? 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós já descobrimos o centro e o raio da circunferência grande. Vamos descobrir o centro agora e o raio da circunferência beta aqui. O centro da circunferência beta, nós sabemos que vai ser 5 e aqui 4. Percebam que nós já conseguimos identificar que elas não são concêntricas. Por quê? Porque o centro delas são diferentes. Então, aí a necessidade de nós descobrirmos o raio. Se elas fossem concêntricas, nem precisaria mais do raio, como nós fizemos no exemplo anterior. E o raio dessa daqui? Quem que é o raio dessa daqui?
é 6. Por quê? Porque o 36, o 6 ao quadrado é 36. Então, nós sabemos que o raio dessa daqui é 6. Ótimo. Nós já sabemos o raio da primeira, o raio da segunda, o centro da primeira e o centro da segunda. E para nós identificarmos a posição relativa, nós precisamos da distância do centro e a subtração dos raios. Então, vamos lá descobrir agora a distância desses centros. Então, eu vou fazer 5 menos 2 ao quadrado, somado com 4 menos 5 ao quadrado. Então, a distância vai ficar 5 menos 2, 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Somado com 4 menos 5, menos 1. E menos 1 ao quadrado vai ser 1. Ou seja, a distância aqui entre o centro ficou raiz de 10. Ok? E agora nós vamos fazer aquela análise com a nossa fórmula, né? Com o nosso conceito. Diz que a distância precisa ser menor do que a subtração do raio grande menos o raio pequeno. Isso para elas serem internas e não concêntricas. Vamos ver se isso deu certo aqui? Então, vamos lá. A distância entre elas deu raiz de 10. Então, vou colocar aqui, ó, que deu raiz de 10. Raiz de 10 tem que ser menor do que o raio grande. Quem que é o raio da grande? 6. Menos o raio da pequena, que deu o quê? 2. Então, raiz de 10 tem que ser menor do que 6 menos 2 vai dar 4. Ó, isso é verdade. Por quê? Porque a raiz quadrada de 10, se a raiz quadrada de 9 é 3, então a raiz quadrada de 10 vai ser 3,2, 3,1 aproximadamente. E aqui tá 4, ou seja, a distância dos meus centros é menor que a subtração dos meus raios. Então, qual é a posição relativa dessas circunferências? Elas são internas, porém não concêntricas. E eu sei que elas não são concêntricas, primeiro, porque o centro delas são diferentes, e segundo, porque a distância dos meus centros deu menor do que a subtração dos nossos raios. Eu espero que vocês tenham entendido, e com isso nós finalizamos todas as posições relativas de circunferência. Só para que vocês tenham uma ideia aí, nós fizemos 6 aulas só com posição relativa de circunferência. Primeiro, nós vimos as circunferências externas, depois nós vimos as tangentes externamente, tangente internamente, nós vimos a secante, nós vimos as internas não concêntricas, que é essa, e a interna concêntrica, ou seja, totalizamos 6 posições relativas diferentes de circunferência. Espero que vocês tenham entendido, e com esse conceito a gente finaliza o conteúdo de circunferência, exceto um detalhe que na próxima aula eu vou mostrar para vocês agora como que nós localizamos esse encontro, ou seja, quando elas são secantes, elas possuem dois pontos em comum. Quando elas são tangentes, elas possuem um ponto em comum. E na próxima aula agora nós vamos ver qual é a coordenada que elas estão se encontrando, aonde elas estão se encontrando. Tudo bem? Mas a posição relativa acabou.